Oi, pessoal, tudo bem? Síndromes torácicas agudas é uma grande preocupação do residente de radiologia e é um grande desafio diagnóstico também. Hoje a gente vai ver um caso bem didático nesse sentido, a gente vai ver uma dissecção de aorta. Vamos lá. Uma paciente feminina de 82 anos. Ela tinha uma dor torácica aguda, né? E a hipótese clínica foi feita de uma dissecção de aorta. Vamos ver esse caso. A gente vai começar aqui na região da transição cérvico-torácica, a gente vai descendo. A gente vai passar primeiro o exame sem contraste, sem falar nada, para a gente ter uma noção do que a gente está diante desse caso. Então aqui a gente está vendo a região torácica, né? Já está indo para a aorta descendente, vimos o coração, chega aqui na região abdominal. Esse daqui é o panorama desse exame que a gente vai avaliar nessa tomo sem contraste inicialmente, né? Então agora a gente volta e vai começar a ver, discutir de forma objetiva os achados desse exame. O que chama atenção aqui para a gente na região do coração? Aqui estão as câmaras cardíacas, né? E para cá a gente tem esse líquido, né? Isso é o espaço pericárdico, então a gente tem um derrame pericárdico. Acontece que esse derrame pericárdico, olha, ele está um pouco mais branco que a região aqui das câmaras cardíacas, ele está mais hiperatenuante. Então, a gente vai discutir depois, vai ver melhor, né? A atenuação dele fica em torno de uns 40 unidades Hounsfield. Nesse contexto aqui que a gente está discutindo, a gente vai ver que é um hemopericárdico, né? O que chamava mais atenção para a gente nesse caso? Aqui a gente está vendo a aorta ascendente, ó, ela origina-se aqui e chama atenção uma coisa. A gente tem calcificações, né? Ó, aqui a gente está vendo calcificação coronariana, tem calcificação na aorta também, né? Esse paciente tem bastante ateromatose. Só que aqui, ó, a ateromatose está na parede da aorta, dessa crosta da aorta. Isso é o esperado. Nessa porção aqui, você começa a ver ela mais para dentro, olha só. Aqui ela está mais no meio da aorta do que na parede. Então aqui a gente vê na parede e aqui, ó, a parede dessa aorta está aqui. Então ela está aparecendo nessa região mais mediana, mais medial, aqui no interior da luz desse vaso. Isso daqui é muito suspeito, sempre que você vire isso, estiver diante de um exame sem contraste, sugira fazer com contraste, porque isso daqui favorece a gente a possibilidade de uma dissecção. E veja que isso daqui está acometendo a aorta torácica, né? Mas chega na região da aorta abdominal, ela continua tendo essa característica de ter algumas placas ateromatosas no interior, né? Esse é o contorno da aorta, aqui está na parede normal e essa borda posterior está deslocada, né? Ela tem esse espaço aqui. Então chega a ter aqui na região da origem das artérias renais, né? Então aqui está a artéria renal esquerda, aqui está a artéria renal direita. Então está vindo mais ou menos até essa região. A gente vai subir e vai olhar também a aorta torácica descendente. Aqui a gente consegue ver, se der uma janelada, tem um flapzinho nessa porção da aorta, na crosta da aorta, o joelho anterior, e tem alguma coisa que a gente consegue ver aqui nessa origem. Então, esse caso é muito suspeito de uma dissecção do tipo Stanford A, acometendo a aorta ascendente. Olha só as placas ateromatosas no meio da aorta, né? A aorta está vindo para cá e tem essas calcificações aqui. Além disso, a gente consegue falar mais coisa. Tem um pouquinho de derrame pleural à esquerda nesse paciente e esse fígado aqui, ele está todo irregular, todo lobulado, né? Então, esse é um paciente que tem uma hepatopatia crônica associada. Então, ela tem várias alterações, o status dela, além da idade, o status cirúrgico, eventualmente, desse paciente, vai ser algo a ser considerado, né? Ela tem alguns divertículos cólicos, né? Essas projeções aqui para fora do colo, mas nenhum tinha sinal de processo inflamatório agudo, né? Então, basicamente, é isso que a gente vê mais nessa tomo sem contraste. Vamos ver agora a fase
com contraste. Bom, agora a gente está na fase com contraste, na angiotomografia da aorta, né? Pega toda a aorta e aqui a gente está na região cervical. Primeiro vamos dar uma passada para vocês terem uma noção geral de como que está o exame, né? Já vai interpretando aí quem tem um pouco mais de conhecimento. Então é isso daqui que a gente vai discutir. A gente está na região já da porção abdominal e chega aqui até na região da pelve. E esse daqui são os achados. Vamos voltar, vamos lá em cima e vamos começar a ver a aorta novamente, né? Então aqui ó, a gente está vendo o ventrículo esquerdo, a câmara cardíaca, o átrio esquerdo, então as câmaras à esquerda. Veja como que é a atenuação desse contraste, como está o grau de branco que está aqui. A gente vai chegar aqui nessa região, aqui está a válvula aórtica, né, nessa topografia, e olha só, você já vê uma área mais hipercontrastante, né, semelhante ao contraste que está aqui nas câmaras cardíacas à esquerda, e tem essa área aqui que tem um contraste, mas ele é um pouco menor, um pouco menos atenuante. Como que a gente vê depois? Olha, volta a subir e você tem esse flap, ó, e era a mesma imagem que a gente estava vendo na tomo sem contraste. Olha só as calcificações da ateromatose na aorta vindo para cá e vem para cá, né? Essa parte aqui não tem ateromatose, ela está deslocada e você vê esse flap. E isso persiste pela aorta ascendente. Vem para cá, a gente vai subir, chegando aqui na crosta da aorta, o joelho anterior. Aqui ó, a gente está vendo essa área deslocada, né? Esse flap intimal, a ateromatose aqui na parede preservada e aqui essas ateromatoses deslocadas mais para o meio do vaso, né? Ela se estende aqui para a aorta torácica descendente, o mesmo padrão, aquela mesma morfologia que a gente estava vendo na tomo sem contraste, e isso vai vindo até a região da aorta abdominal. Aqui a gente vê os ramos saindo da aorta abdominal e se estende até aqui na região praticamente das artérias ilíacas, né? As artérias ilíacas comuns. Então, o que a gente tem aqui? A gente está diante de uma dissecção da aorta torácica, desde a aorta ascendente, né? Ela se origina aqui no seio de Valsalva. Então, é uma dissecção Stanford A. Aqui é muito importante a gente falar que as coronárias estão saindo da luz verdadeira. Então, a gente vê isso daqui como luz verdadeira, né? Então poderia dissecar as coronárias e causar um infarto, mas a gente vê ela saindo aqui pela luz verdadeira. Agora, chamava atenção também essa imagem aqui, ó. Repare nisso daqui. Veja que isso está para fora dessa aorta, né? Ó, aqui vem a luz verdadeira, aqui está a luz falsa. Na luz falsa, nessa parte mais anterior, a gente vê essa falha aqui e vê esse componente contrastado se insinuando, vindo para cá, e aí aqui cai naquele derrame pericárdio que a gente estava vendo. Então a gente está vendo um ponto provável de rotura dessa dissecção com um emo pericárdico associado. É uma das complicações possíveis de uma dissecção de aorta. Aqui é importante a gente falar também, tá todos os calibres dos segmentos da aorta, né? E falar se os vasos, os ramos principais se originam da luz verdadeira ou da luz falsa. Então essa daqui é a luz verdadeira. Então a gente está vendo que todos os ramos supraórticos aqui estão se originando da luz verdadeira, né? Depois você vem para a aorta descendente, né? Chega aqui na região abdominal, olha, aqui está a luz verdadeira, ela fica bem filiforme, né? Dá uma redução do calibre acentuado, mas os vasos aqui, os principais ramos da aorta, estão saindo pela luz verdadeira. O tronco celíaco sai pela luz verdadeira, as artérias renais saem pela luz verdadeira, tem até artérias renais acessórias aqui saindo pela luz verdadeira, e depois ela se estende até a região mais inferior e mais ou menos aqui no final da aorta abdominal é que acaba aquela dissecção, e aí você vê as artérias ilíacas sem um flap intimal. Então esse caso é um caso bem didático para mostrar uma dissecção de aorta, uma dissecção Stanford A,
com um provável ponto de ruptura na aorta ascendente e associado a um emo pericárdico. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra de curtir o caso, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E lembra também de compartilhar nosso material com seus amigos conhecidos que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Assim a gente divulga cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica humana. Muito obrigado e até o próximo vídeo.